aí sobre as influências na filosofia da educação, principalmente ali por meio dos autores que retratamos, né, que estudamos, que foi tema de trabalho de vocês também, que é o Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant, né? Então, foi abordado ali o contexto, as transformações dentro ali, que acabou influenciando, né, na educação contemporânea, dentro da educação contemporânea. Pois bem, isso aí foi tema do nosso encontro passado, e agora vamos seguir aí, né, vamos adiantar o nosso curso, tratando aí agora, né, na aula de hoje, eu vou abordar para vocês aí a tendência liberal e a tendência socialista, né, e obviamente as suas influências na filosofia da educação, bem como aí as correntes filosóficas que influenciaram a educação brasileira em diversos períodos e estão presentes, né, ainda hoje ao cenário educacional. Então, são elas, a educação tradicional, a escola nova, a perspectiva liberal e progressista na educação, né, a tendência tecnicista e também aí teorias autoritárias, né, e a teoria teórico-crítica. Dando prosseguimento, retomando aí ainda algumas concepções que estudamos aí, que estão vinculadas à questão filosófica, né, e de como essa aí, ela se dedica, né, à compreensão de que deter aí e compreender aí do que determina as nossas formas, né, de organização do conhecimento, da política e da ética. Então, para a gente pegar aí como exemplo essas três áreas, grandes áreas da filosofia, obviamente existem outras, né, mas pegando aí como base essas três áreas da filosofia, e para isso aí é necessário compreender que em cada proposta filosófica, né, e há uma compreensão, uma noção desses elementos, né, e com as correntes pedagógicas, evidentemente, não é diferente, né? Está presente aí em cada uma delas uma concepção específica da escola, de sala de aula, de estudante, de professor, dentre outras, né, avaliação, enfim. Então, abrange aí noções do ser humano presentes aí em diferentes correntes históricas, né? Então, na videoaula 2, né, dessa disciplina aqui, se vocês se lembram, né, discutimos bastante aí sobre a epistemologia, né, ou seja, aí, a forma como dar o conhecimento, né, a investigação acerca aí de como se dá, né, esse processo. E na videoaula passada, se eu não me falha a memória, a gente iniciou uma discussão aí sobre a esfera política, né, ou seja, ali, uma reflexão acerca da ação política aí do ser humano. Partindo desse princípio, né, a gente vai dar sequência hoje aí a essa discussão e abordaremos aí algumas questões vinculadas às correntes filosóficas claro, né, as teorias mais recentes, né, as teorias educacionais que são mais recentes. Então, disponibilizarei também aí materiais para que vocês possam aprofundar os elementos que trago, né, aqui nesta aula, né, dentro das atividades do curso também, né, claro. Então, a gente pode identificar aí ao longo da história uma característica dos seres humanos que está relacionada aí à forma como são resolvidos aí os conflitos dentro da sociedade, né? Na antiguidade, Aristóteles ele se dedicou a esse tema, né? Considerou aí que o ser humano ele é um animal político, né? Nos termos grego ali usou um político bom, né? Então o ser humano seria ali essa especificidade, né? Ele destaca ali então essa especificidade do ser humano que vai estar relacionada ali à capacidade de exercer uma ação política, né? Então, se a gente pensar aí em termos, né, ambos relacionados à natureza, por exemplo, a organização dos animais, né, dos outros animais aí, a gente verifica que eles têm uma organização, né, pode ser mais ou pode ser menos complexa, né, mas sabemos, né, que o elemento político, ele é de exclusividade humana, né, então ele é parte disso daí. Então, para Aristóteles, a política, né, ela é a parte constituinte do ser humano, né? O próprio slogan político, ele acaba, na realidade, carregando aí essa concepção, né?
Como a escola, assim como destaca aí a Aranha no livro, né, que eu coloquei lá no ABA para vocês, ela não está deslocada da sociedade, né? Então, não é possível que consideremos aí que possa haver uma ação neutra nesse ou em qualquer outro espaço, principalmente nos espaços públicos, né, e que há necessariamente aí um caráter político envolvendo aí essas ações. Mas retomando aí brevemente o que foi abordado na videoaula 1, né, a filosofia da educação, ela se dedica precisamente, né, a analisar aí os pressupostos teóricos das práticas, né, de ensino que estão vinculadas aí a determinadas correntes no que diz respeito aí às suas noções de ética, política, epistemologia, né, por exemplo, dentre outros, né. Mas nesse momento a gente deixa de lado aí de uma vez por todas uma compreensão de que a ação educativa pode assumir um caráter neutro. A gente inicia aqui uma discussão acerca aí da tendência liberal, né, da tendência socialista, e como que essas correntes, elas aparecem aí nas teorias educacionais do Brasil, e quais são, principalmente, né, as influências aí que ela acaba recebendo, né? Então, a tendência liberal. Na educação, ela traz em si aí a perspectiva do liberalismo, né, e do liberalismo político, econômico, né, e não está relacionado aí, como o nome pode sugerir, a uma escola aberta ou avançada, né. A origem dessa perspectiva, ela está relacionada aí ao surgimento de uma nova classe, que é a burguesia. Então, ela surge aí ainda na Idade Média, né, constituída ali por comerciantes e artesãos, né, então, a consolidação aí do sistema capitalista, né, ela se dá aí em confluência com o surgimento dessa nova classe, né, que é uma classe laboriosa, né, ou seja, uma classe trabalhadora, que se caracteriza aí também, obviamente, o capitalismo, né, pela livre pela livre compra e venda, né, de força de trabalho, né, e que há ali uma progressiva concentração aí dos meios de produção. Um bom exemplo para eu falar com você sobre isso é o seguinte, é um artesão, né? Vamos pensar aí num artesão que trabalha tecendo tapetes, né? E esse artesão, ele possui ali apenas um tear. Ao passo que ele passa ali, ele adquire ali, mais teares, né? E começa a empregar os trabalhadores ali para poder utilizar os teares que ele adquiriu. Então, ele concentra ali em suas mãos o modo de produção e os trabalhadores que não possuem os teares, eles apenas vendem ali a sua força de trabalho, né? Então, há, portanto, ali uma separação entre o meio de produção e a força de trabalho. Então, é possível aí, a partir desse momento, que você não tenha o seu próprio meio de produção, mas que você trabalhe para aqueles que detêm o meio de produção, não é isso? Então, essa tendência aí, ela vai aumentando, ela vai fazendo com que essa classe que possui esse meio de produção, ela se torne cada vez aí mais importante politicamente, né? Com o desenvolvimento aí do capitalismo, né, da economia de mercado, o equilíbrio natural, a lei da oferta e da procura progressiva, né, a diminuição do papel do Estado, né, e caráter dessa tendência liberal e pessoal. Pois bem, são aspectos históricos, né, os principais representantes das correntes liberais, né, aí a Revolução Gloriosa que ocorreu aí na Inglaterra, né, e a famosa Revolução Francesa de 1789. Então a gente tem aí, né, os principais teóricos do liberalismo econômico, né, que conhecemos aí que são aí Adam Smith, né, o David Ricardo também, bastante conhecido por vocês, né, obviamente, aí, eu acredito que vocês devem ter visto falar muito, principalmente por sua obra ali, né, Adam Smith escreveu aí A Riqueza das Nações, então ele tece suas teorias econômicas aí a respeito ali do desenvolvimento, né, da sociedade liberal capitalista. Agora, com relação aí ao liberalismo político, né,
as grandes, ou então a grande obra aí está relacionada a John Locke, né? A de autoria aí desses autores, John Locke, Montesquieu e o próprio Kant, né? O Rambo também, Rambaud, o Stuart Mill e o Tocqueville, né? Então a gente conhece aí essas perspectivas. Mas aqui nessa disciplina, né? Nós abordamos aí com mais ênfase aí, pelo menos dois desses autores aí, que foi o Locke e o Kant, né? Não sei se vocês lembram. Então, pessoal, a tendência liberal também tem suas raízes filosóficas, né? E aí a gente, né, dois autores aí que a gente estudou, que fazem parte desse escopo de pensamento aí, é o Locke, né, e o Kant também, né? Então a gente viu isso daí, a gente estudou isso daí dentro das nossas videoaulas. Pois bem, e a educação, né? E a educação nessa perspectiva liberal, quais são as características que ela assume? Bom, a gente pode destacar aí a escola tradicional, a escola nova, né, que foi um movimento que influenciou a educação brasileira, né, e a tendência tecnicista como pertencentes aí a uma perspectiva liberal. O que isso quer dizer? Que essas perspectivas educacionais, elas estão relacionadas aí ao liberalismo, à teoria liberal, então elas estão aí relacionadas aos ideais da classe burguesa, né? Que está relacionado, obviamente, ao individualismo, né? Então tem o individualismo aí como base, né? Aí a liberdade também, essa autonomia, esse conhecimento racional. E aí essa noção de conhecimento racional também é uma relação, uma perspectiva iluminista, né? A razão humana como capaz de transformar aí o mundo. Passando agora da tendência liberal para a tendência socialista, né? O que nós temos dentro dessa situação? Nós temos aí um campo de produção que ele é determinado aí, né, do socialismo utópico, né, representantes dessa corrente, Freud, Ferrer, Simon, né, Owen. Então são autores aí que trabalharam nessa perspectiva da utopia, né? Teóricos aí do socialismo científico, né, o Karl Marx, o Friedrich Engels, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa tendência aí, que é essa tendência socialista. Então, para Marx, o ser humano ele é construído aí nas relações de trabalho. Ele é aí um ser social, então ele não concebe aí as relações humanas a partir de um idealismo, né, mas sim de uma perspectiva dessas condições. Então estão vinculados aí as condições materiais de existência, né, que é isso que eu trago aqui para vocês, né, a crítica do Marx aí ao idealismo burguês, e o que ele diz aí é o que ele diz aí que determina o ser humano, né, são as condições materiais de existência, e aí carrega o seu nome, né, o nome do método materialismo histórico dialético, né, o método marxista, como com que o socialismo trabalha, né? Mas como que o socialismo ele aparece na educação, né? Como é que seria isso daí? Então, ao invés de nós temos aí concepções como individualismo e competitividade muito presente aí nas tendências liberais, né? A gente tem aí uma perspectiva de solidariedade, de cooperação, né? Representantes dessas perspectivas, né? Nós temos aí, eu citei para vocês, né? O Macken, o próprio Gramsci, que atuaram ali nessa versão, nessa tendência socialista aí, na área da educação e dentre também, obviamente, mostrando aí as suas teorias pedagógicas, né? Mais adiante, continuando aí, a gente fala um pouco aí dessa questão pedagógica, né? E o senso comum, né? A pedagogia aí como uma ciência que se dedica aí a estudar, né, e a propor aí uma maneira formal de educação, vamos dizer assim, né, todo o estudo teórico, também aí as técnicas e metodológicas também para o ensino. Bom, há uma noção aí em que foge do senso comum, seria a noção do praxis, né, que
o ato de educar está relacionado aí à prática-praxis e compreendida aí como uma unidade entre teoria e prática. Então, nem a prática é dispensável, nem a teoria, mas as duas aí é um movimento dialético, né? Seria esse momento aí, o ato, talvez, de educar, né? Bom, se difere, né? A praxis, ela se difere do senso comum e do saber mítico, né? Que a gente estudou lá no início. Se vocês pegarem os teóricos lá da Antiguidade Clássica, em uma sociedade politeísta, por exemplo, a gente tem aí o saber mítico como elemento que se aplica, que se explica, né? Então, nós temos também presente até hoje em dia, nas religiões e tudo mais, né? O senso comum é muito presente, relacionados aí ao que é parte de uma noção que não é assim detalhada, né? Ou então é o contrário disso. Então, o ato de educar como prática ou praxis, ela traz aí o rigor e a intencionalidade, né? Outros campos também que envolvem o estudo da educação. Então, podemos ver, a gente vê aí, a gente conhece, né? Dentro desses campos aí, a antropologia, a sociologia, a história, a filosofia, né? Nós temos todas essas disciplinas voltadas aí para a educação, aliás, não, todos esses campos, né, do saber, melhor colocando aí para vocês, todos esses campos do saber. Mas vamos seguir aqui, porque já que eu mencionei a vocês aí que algumas tendências educacionais, né, falei de algumas tendências, algumas correntes educacionais, elas estão vinculadas aí, né, a tendências e as correntes filosóficas, né, vamos ver aí algumas delas. Bom, na educação tradicional, ela traz em si aí uma tendência conservadora, né, porque ela reproduz aí o modelo da sociedade vigente, né, tem como resultado aí a perpetuação de das diferentes sociais, né, já que a perspectiva aí não é mudar, é sim conservar os valores vigentes aí a uma sociedade desigual como vivemos. Então, a escola tradicional, pouco aí ela contribuiu com a superação de diferenças sociais, né? Pessoal, e a ênfase aí é na transmissão do conhecimento sistematizado, organizado aí como verdade, sobre essa sociedade, né? Sobre o indivíduo. Então, muito pouco aí esse processo de contribuição. Bom, e como é que é, então, o docente, como é que ele fica nessa perspectiva tradicional, né? E aí, né, vocês acreditam que vão lembrar de muitos casos aí de professores de vocês que se enquadraram, né, que se enquadram aí, né, até em cada uma dessas tendências, né? Bom, o docente na educação tradicional, ele é transmissor do conhecimento. Ele organiza conteúdos de acordo com o ordenamento tradicional de uma disciplina, né? Tem ali uma ausência de preocupação com características individuais dos alunos, né? Mas a aula tende a ser mais homogênea, igual, né? Sem muitas modificações. Apesar aí da passagem do tempo, das novas teorias que poderiam ser ali aplicadas e incorporadas, mas elas ficam ali do mesmo jeito, como sempre esteve, né? E o aluno, como é que seria esse aluno, né? O sucesso dele ali, ele resultado ali de um esforço individual, né? Não entra aí nenhuma questão social nessa concepção. Tá lembrando aí dessa concepção tradicional, de uma oportunidade aí que podem superar essas desigualdades sociais, né? Não considera aí essas desigualdades econômicas, sociais, culturais como um empecilho para poder se aprender, né? Considera ali que para o aprendizado vai se considerar aí que todos os alunos eles devem fazer o mesmo percurso, né? Atingir aí os mesmos resultados, indiferente aí das diferenças entre eles, né? Pois bem, como que seria, vamos ver aí essa outra tendência aí, que seria a educação liberal progressista. A concepção ainda no escopo da teoria liberal, né, a concepção aí de instituição educativa presente aí nessa educação liberal progressista, ela está vinculada aí, a instituição, ela tem como finalidade suprir experiências aí que possam permitir aí o aluno educar-se por meio de atividades educativas, né, o processo ativo aí na construção e reconstrução do objetivo,
do objeto do conhecimento, né, permitindo aí a interação entre as estruturas cognitivas dos indivíduos e o estímulo aí ao ambiente, né? O ambiente é um estímulo, tem que proporcionar aí esse ambiente estimulante, né? Que atice a criatividade, a curiosidade aí do aluno a qual ele está sendo recebido ali dentro daquele processo, né? Como é que seria o professor aí no meio dessa tendência, né? Como é que seria isso dentro dessa liberal progressista? Na relação do professor com o aluno, não há lugar prestigiado para o professor, né? Antes de tudo, o papel é no auxílio do movimento aberto, espontâneo da criança, né? Se ele interfere para auxiliar e despertar ali seu raciocínio, a disciplina surge aí de uma conscientização dos limites da vida grupal. Então, toda a perspectiva de disciplina na nação, ela está relacionada também a esse contato, que é esse contato aí em grupo, né? E a concepção do aluno, já que nós estamos falando de todos, né? Ela está aí na tendência, né? É o centro no processo educativo. O aluno é incentivado a se solidarizar, né, a participar e respeitar aí das regras do grupo, né? Há um incentivo aí para um clima de harmonia, né, para um clima de participação, para um clima aí de colaboração. Bom, e a avaliação, né? Como é que ela aparece nessa tendência? A avaliação ela é espontânea, né? Ela tenta ser eficaz aí à medida que os esforços dos êxitos dos alunos ali em uma tarefa são pronta e explicitamente ali, né, ressaltados ali pelos professores, né? Então, bom, uma outra tendência ainda não dentro aí do escopo liberal é a educação tecnicista, né, que ela está fundamentada ali pela concepção do capital humano, né, a Escola de Chicago, né, gente, está vinculada a essa perspectiva. Então, ela fundamenta-se na sua neutralidade científica, é inspirada aí nos princípios de racionalidade, eficiência, produtividade, reordenando aí o processo educativo de maneira a torná-lo ali o objetivo, né, enfim, o objetivo operacional. Então, a educação, ela tem como finalidade aí a formação profissional, tendo em vista aí a acumulação de capital, né, então é por isso que a gente diz que essas três tendências, né, e elas estão aí no escopo do liberalismo, porque elas estão articuladas aí a essa percepção, né. Bom, e agora, né, a gente vê também, né, que a educação tecnicista, ela recebe o sistema social e como um mecanismo regido por leis naturais, né, e observáveis, né, tais como fenômenos da natureza, né, os homens podem ser moldados segundo os princípios da psicologia comportamental, né, a psicologia, ela também é uma área aí do saber que ela é bem presente na educação, né, eu destaquei algumas áreas aí, mas a psicologia, principalmente aí do século XX para cá, ela vai exercendo aí um papel bem importante nos estudos aí no campo da educação, né? A gente tem percebido isso também, evidente, claramente aí, sem questionamento, né? Então, como é que seria, né, essa concepção docente, né, primeiro? Lá na educação tecnicista, né, o docente ele deve dominar a resposta apropriada aí, né, aos objetivos institucionais, né, deve garantir um comportamento apropriado ali pelo controle de ensino. Então, ele que tem o controle dos processos. Ele deve transmitir aí com eficácia as informações de forma precisa, de forma bastante objetiva, né, e clara e rápida, né, também. Bom, a concepção do aluno, como é que tem que ser, né, nessa educação tecnicista, devem aprender aí a ser objetivos, realizar apenas as tarefas determinadas aí de forma rápida e concisa, né? Deve ser submetidos aí a um processo de controle comportamental para quê? Né? Para constituírem aí indivíduos, né, competentes para o mercado de trabalho. Então, isso aí é bastante presente na educação brasileira. Também sei que vocês enxergam isso claramente, né? Bom, na avaliação, é uma aferição objetiva aí da recepção dos elementos informados, né?
verificação dos resultados obtidos, né, em função ali dos objetivos institucionais. Então, nós temos esses recortes, né, e eu trouxe aí alguns exemplos para vocês de algumas concepções, mas tem outras aí que a gente pode falar recentemente aí a cada uma dessas correntes, né? Então, poderíamos também fazer aí uma organização da instituição, né, de como é que é em cada uma delas, né? Na sala de aula eu trouxe, na nossa sala virtual, né, no nosso bate-papo ali, a gente pode estar discutindo isso daí para a gente poder entender algumas dessas diferenças apenas aí a título, né, da gente poder consolidar isso daí também, né? Bom, agora a gente parte para outro campo, né, que é o campo aí de uma perspectiva aí de emancipação social, né? Como é que seria aí essa situação, né? Então, pessoal, dentro desse campo, né, dentro dessa situação aí, como primeiro, né, exemplo, a educação libertadora, que é uma tendência aí autoritária, né? Então, ela está contra aí essa posição autoritária do professor, ou mesmo aí da instituição vinculada a uma perspectiva democrática. Mas no caso da educação libertadora, a educação é um ato político, né? Então, um grande representante dessa corrente aí, é claro, é Paulo Freire, né, da construção do conhecimento aí em busca de mudanças sociais, de uma criação de uma sociedade aí mais ética, né, mais justa, mais humana, mais solidária, né? Então, a educação nessa tendência libertadora aí, ela é um processo de conscientização, né, de luta pela liberdade, a igualdade dos oprimidos. A educação é um instrumento de combate à dominação e à opressão. Então, ela leva aí em consideração, né, as desigualdades que estão presentes aí dentro da nossa sociedade, né? E como não bastasse aí, né, como é que seria a questão dos alunos, né, dentro dessa situação aí, né? Então, nessa perspectiva aí, o aluno é o centro principal, né? Ele é o agente aí que é o do processo pedagógico, né? O participante, aquele respeito pelas diferenças dos educandos, né? Então, nada de homogeneidade nas práticas, né? Não tem isso aí de jeito nenhum, não vamos tratar disso daí, né? Ele faz parte aí de um processo que está em transição de maneira igualitária, né? Então, a abordagem, o aluno tem que ser estimulado à participação dos debates, né? Dentro da vida social, dentro da vida cotidiana dele aí também. Bom, a educação histórica, né? A crítica ou crítica social e dos conteúdos, né? É, o ensino e a educação são formas universais, né, e necessárias aí no processo de desenvolvimento psíquico e da apropriação aí pelo homem, da cultura, da experiência social, da história, da humanidade. Então, o desenvolvimento da consciência dos condicionantes históricos, né, e sociais são envolvidos aí na produção de conhecimento. Então, aí é uma perspectiva que leva em consideração, né, que a história também é um caráter social aí dentro dos conteúdos, né, dentro aí dessa situação. E como é que é o professor dentro dessa corrente, né? Como é que seria o docente? Na intervenção do professor, ela deve ser bem ativa, né? Ela tem que possibilitar os alunos aí passar a percepção inicialmente confusa e fragmentada da realidade para uma visão sintética, né, organizada do conhecimento. O professor também possibilita aí o acesso a conteúdos ligados aí, né, à experiência dos alunos, né, propiciando aí elementos de análise crítica, né. Então, considera aí, precisa considerar as condições socioculturais, né, individuais dos alunos, né, e essa, claro, dentro dessa perspectiva aí. No caso do aluno, a aprendizagem ela vai decorrer aí de um esforço próprio, né, dele mesmo para poder superar aí essas noções do senso comum em direção aí ao conhecimento significativo. Então, o aluno, ele deve reconhecer aí os conteúdos, né, os modelos sociais apresentados aí pelo professor, adquirindo aí condições de ampliar aí essa experiência por meio aí do seu próprio esforço, né? Bom, ainda o aluno, né, os estudantes, ele tem aí um aspecto fundamental
e é despertar aí as suas atitudes críticas, né, a proposição de conteúdos também, é claro, é essencial. Então, essa proposta aí deve-se ensinar os conhecimentos e conteúdos culturais universais, né, que foram incorporados ali ao longo ali da história humana. É a questão da avaliação, né, nesse caso aí a avaliação ela é resultado da aprendizagem, né, ela é avaliada em termos de processo, por meio aí de percepções do próprio aluno, né, o seu progresso aí em direção às noções mais sistematizadas, né, e enfim. Então, pessoal, é isso que eu trouxe aí, um pouquinho das abordagens aí para vocês, para a gente poder conversar, né, como é que toda essa discussão que a gente fez acerca da filosofia, dos autores da Antiguidade Clássica, né, passando aí pela Idade Média, pela modernidade, né, pela era contemporânea, né, como é que ela chega nas teorias pedagógicas, né, que estão presentes aqui no Brasil atualmente, né. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado as disciplinas, né, as aulas, foi um prazer trabalhar com vocês. Estou à disposição em caso de dúvidas, né, uma ótima atividade, boa finalização da disciplina para vocês. Sei que nós passamos aí de forma mais rápida pelos temas, né, pelos conteúdos, mas caso vocês tenham aí alguma dúvida, a gente pode conversar. Também temos aí outros momentos para a gente elucidar, né, essas dúvidas, né, que é o webinar, e também lá o fórum, né, o webinar será marcado lá na plataforma de vocês. Então, lembrando também, a gente tem aí a nossa atividade de consolidação, né, as nossas atividades finais, elas estão presentes aí também, a gente tem um fórum lá ainda, que é para vocês assistirem aí o Café Filosófico, né, com Viviane Mussé, e a gente deve ali, o que eu quero que vocês façam ali, é que você deve elencar ali, né, dentro do que você assistiu, esses aspectos que você considerou interessante dentro dessa palestra e debater aí com os demais colegas, né? Então, é claro que ao participar do fórum aí, você tem que dar contribuições relevantes, né, à discussão, então participar aí várias vezes durante o período, né, dentro de uma reflexão coletiva. Lembrando também que a gente tem atividade individual, que vai consistir, o trabalho de vocês será aí em leitura, né, e elaboração de uma síntese, né. Vocês vão realizar aí a leitura do texto, Por que Somos Tão Tristes, de Sandra Mara, né, que vai estar lá na plataforma, ou no material em anexos, vocês podem estar conferindo em um dos dois, e depois a gente vai produzir aí uma síntese, né, que conste ali os principais temas abordados dentro desse texto, né, e as considerações aí sobre esse assunto. Então, é uma atividade mais tranquila aí de finalzinho para vocês, que, claro, eu sei que vocês também, né, puxaram aí, levaram bastante a sério todo esse processo. Pessoal, grande abraço para todos, até uma nova oportunidade, desejo sucesso para todos e sejam bem-vindos aí ao seleto grupo de pensadores aí de nossa sociedade, tá bom? Sejam bem-vindos ao Unimontes e qualquer situação estou disponível para vocês na plataforma de ensino à distância. Até breve. Bye, bye.